Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora, é esta que se encontra em minhas mãos, que fala sobre o Sermão do Monte, nesse terceiro trimestre de 2025. Vamos hoje falar, com base na lição de número 10, a respeito do cristão e a plenitude do reino. A nossa base bíblica se concentra em Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31 até o 34. Farei a leitura desses versículos para fazer com que você, caso não tenha em mãos uma versão da Bíblia, possa ao menos se situar contextualmente e, por sua vez, ouvir a palavra de Deus. Diz assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Pois todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas primeiro buscai o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Antes da discussão de assunto a que se propõe este estudo, é necessário que se tenha em mente que o Sermão do Monte não deve ser encarado como uma promulgação de regras ou normas catalogadas para a igreja, uma vez que ela ainda não havia sido instalada nos dias em que Jesus exerceu a sua missão aqui na Terra. Aliás, o tempo inteiro Jesus fala sobre o reino dos céus. E já a igreja a gente vai ver bastante dentro das epístolas paulinas, principalmente. E este discurso trata não só da correta interpretação da lei que Jesus apresentou, contrapondo os ensinos e as práticas distorcidas dos fariseus, mas também da definição de diretrizes a serem seguidas por todos os que se enquadram no perfil dos súditos do reino que ele veio estabelecer. Nós vamos ver então, nesta lição, o que Jesus disse a respeito deste assunto. Mas eu quero chamar a atenção para esta expressão alusiva ao grupo dos fariseus, porque contrapondo os ensinos e as práticas distorcidas dos fariseus. Na verdade, o ensino dos fariseus, que era um grupo religioso, era nota 10. Não tinha nenhum tipo de quesito ou assunto que não fazia parte das escrituras sagradas numa referência ao Antigo Testamento. Acontece que os fariseus queriam ir além daquilo que estava proposto, desejando realmente ter holofote, serem reconhecidos como religiosos que de fato eram, mas tendo esta motivação errada, daí Jesus, em hipótese alguma, condena os ensinos dos fariseus, porque eles praticavam, digo, porque eles ensinavam a Bíblia. Agora, a prática deles deixavam a desejar. E é justamente essas práticas que não estavam alinhadas com a ideia correta da Bíblia Sagrada. Mas eles não distorciam os ensinos, não. Eles iam além daquilo. Ou seja, pelo menos em termos de corpo doutrinário, naquele bojo, a doutrina deles era correta. Diferente dos saduceus. Os saduceus, por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição, nos anjos, e isto fere a doutrina neotestamentária a respeito destas temáticas. Percebeu? Eu quero só salientar isto. Dito isto, a gente pode ir então para o primeiro tópico que fala sobre o perfil de um súdito do reino. Quando a gente fala em perfil do súdito do reino, a gente parte do princípio que um súdito tem um rei. E esse rei, nós sabemos perfeitamente, à luz do Novo Testamento, que se aplica à pessoa bendita de Cristo Jesus. E a distinção que Jesus fez entre o súdito do reino e os pecadores inconversos, isto é, sem a conversão, é percebida pelos modos viventes, ou seja, pelo modo de vida de cada um.
Aliás, o modo de vida de Jesus era completamente simples, diferente, inclusive, de alguns crentes contemporâneos. Às vezes as pessoas querem ostentar, quer uma vida de santidade, de religiosidade e até mesmo ostentação de cunho material. Acontece que Jesus tinha um estilo de vida muito simples e ele não andava ou vivia desta maneira como nós temos observado, inclusive nos dias atuais. Ambos têm prioridades distintas e são entre si contraditórias. Uma visão correta do significado e propósito do reino é o fator decisivo dessa distinção. E de acordo com o autor da revista, ele vai dizer que, no parecer de Jesus, o reino de Deus não foi designado para servir de pronto socorro para os que vivem focalizados no suprimento de suas necessidades físicas, em detrimento do cultivo da vida espiritual. Porque Deus deseja relacionamento conosco de uma forma íntima, profunda e duradoura. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. E uma vez em Cristo Jesus, nós vamos ter uma vida plena, porque Cristo nos é, sem dúvida alguma, suficiente. Em contrapartida, ou seja, como o fato de sermos filhos amados do Senhor e no Senhor, nós vamos ter as nossas necessidades básicas supridas, porque nós buscamos primeiro o seu reino e a sua justiça, e estas coisas que são ditas dentro do texto sagrado, comer, beber e vestir, estão relacionadas e, por sua vez, serão supridas pelo Deus amoroso, cuidadoso, benevolente e, sobretudo, misericordioso. Quando a gente vai para outra página, observemos aqui a exortação da parte de Cristo Jesus. Ele fala: Não vos inquieteis, pois pelo dia de manhã. Esse versículo de número 34, na minha versão, conforme foi lida, diz categoricamente: Não vos inquieteis pelo dia de manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse mal não é um mal com U, e sim um mal com L. A sua luta, basta cada dia a sua própria dificuldade. Ou seja, a gente precisa viver um dia de cada vez. A gente não precisa se preocupar com o amanhã. A preocupação em si não vai nos ajudar em absolutamente nada. E não é à toa que deve se levar em conta que a ansiedade, digo que Jesus, ao referir-se à libertação da ansiedade deprimente, não se fundamenta ou se fundamentou na brevidade do tempo que antecede o fim do mundo. Mas é bom a gente dizer algumas coisas. A ansiedade, ela é natural, ou seja, é algo comum a todos os seres humanos. Tem aquela ansiedade, digamos assim, de cunho biológico, por alguns fatores. Tem a ansiedade no sentido emocional. Agora, no quesito espiritual, quando a pessoa tem uma ansiedade excessiva que envolve não apenas a preocupação e a ocupação daquele assunto o dia todo na mente, não resolvendo absolutamente nada, isso pode levar, sem dúvida alguma, a que a gente chama de desconfiança em relação à provisão de Deus, ao cuidado divino, a essa tratativa dele para conosco em meio à sua graça e o seu favor, né, imerecido e também a sua misericórdia. De modo que uma pessoa pode ter uma ansiedade absolutamente normal. Agora, tudo que parte para o extremo, que é em excesso, isso realmente vai nos fazer mal no sentido de trazer alguma dificuldade na nossa vida. E a exortação não significa uma proibição da previdência ou planejamento. Pelo fato de Jesus falar assim, eu não andeis ansiosos, até por causa de que ele tinha cuidado das aves, ele cuida do campo, etc e tal, mas isto não nos exime de fazermos a nossa parte. Não é à toa que eu vou fazer a leitura, conforme está proposta aqui, em 1 Timóteo, olha só o que nos diz a palavra de Deus no capítulo de número 5, versículo de número 8.
Mas, se alguém não cuida dos seus, e especialmente os da sua casa, isto é, da família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Ou seja, o fato de você confiar em Deus e saber que Ele vai suprir suas necessidades não vai eximi-lo de suas responsabilidades, inclusive na tratativa dos seus, isto é, da sua própria família. Porque se você assim fizer, na verdade é um péssimo exemplo, e segundo o texto bíblico, nega a fé. E a comparação aqui com o incrédulo mostra que você age de uma maneira pior do que aquele que não conhece a Deus. Há um outro texto que se encontra desta vez em Provérbios, porque quando a gente vai trabalhar esse texto de Provérbios, o que que nós vamos observar? Provérbios, capítulo 6. Vamos então fazer a leitura para que você possa ter uma compreensão adequada da proposta deste autor da revista, não deste, mas de quem escreveu. Capítulo 6, versículo 6 e até o 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, numa alusão às formigas, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajuda o seu alimento no tempo da ceifa. Ou seja, a gente tem que aprender com a formiga, a gente tem que fazer literalmente a nossa parte, colocar a mão na massa. O fato de nós confiarmos em Deus não significa que a gente vai ficar de braços cruzados e esperar algo cair do céu. E tem um outro texto ainda, né, em Provérbios, desta vez no capítulo de número 30, no versículo de número 25, que vai nos dizer o seguinte: as formigas são um povo sem força. Todavia, no verão preparam a sua comida. Nós aprendemos com a palavra de Deus que nós não estamos proibidos de fazer a previdência ou um planejamento. Pelo contrário, a gente tem que colocar tudinho ali no papel, fazer que é um orçamento, fazer um planejamento, nos organizarmos, fazer realmente a nossa parte, e não ficar esperando cair dos céus. O que a gente precisa é conceber que Deus vai abençoar pessoas que estão dispostas a servi-lo e ele não vai ter nenhum prazer em ajudar o preguiçoso. Naturalmente, ele quer que aquela pessoa, até então preguiçosa, deixe tal postura ou atitude e passa a ter uma atitude coerente com a proposta divina dentro desse aspecto da criação, uma vez que ele é o nosso Criador, ele deseja realmente que a gente cumpra o propósito dele aqui na Terra. Mas, prossegue o texto, mais de ansiedade sobre necessidades diárias. No parecer de Jesus, a ansiedade é o reflexo humano de falta de fé. Note bem, isto é uma posição do autor dentro desse contexto aqui, mas a gente sabe que às vezes tem um elemento biológico, isto mesmo, é uma questão química. Outra coisa é a questão emocional. A gente precisa levar com seriedade a doença da alma, isto é, da mente, e a pessoa precisa ser acompanhada por um profissional sério, competente, quer na área da psicologia, quando não da psiquiatria. A pessoa precisa receber um atendimento não apenas acolhedor, mas terapêutico, algo que venha fazer com que haja uma melhora em relação a vida dessas pessoas que sofrem com enfermidades na alma, numa referência à mente, tá ok? E certamente o súdito do reino haverá de ter sempre a possibilidade de experimentar a abundância ou escassez, mas em Jesus, o Filho de Deus, encontrará suficiência. E ele vai fazer, o autor vai fazer menção à carta de Paulo aos Efésios, quando o apóstolo Paulo, no capítulo de número 4, a partir do versículo 11 até o 13, nos diz o seguinte: não digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias que me cercam, ou que me encontrem. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado
tanto em ter fartura quanto em passar fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. Versículo 13 é clássico, mas precisa ser lido dentro desse contexto imediato que a gente fez agora há pouco a leitura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. As coisas foram descritas nos versículos 11 e 12. Certamente, como eu disse, em Deus nós encontraremos a suficiência. A graça de Deus, ela vai suprir as nossas necessidades, porque nós estaremos amparados pelo Senhor com suas mãos potentes e, ao mesmo tempo, mãos benevolentes. Vamos prosseguir, porque a ignorância a respeito do reino é a razão principal da inquietação dos que vivem questionando o que comeremos, o que beberemos, com que vestiremos, ou seja, são coisas básicas, necessárias, mas que não fazem com que a gente venha sair do lugar. Pelo contrário, a preocupação, a ocupação com relação a estas coisas vai causar certa inquietação no nosso íntimo e isso vai prejudicar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento consigo mesmo, quando não com as outras pessoas. E Jesus vai dizer que até mesmo os gentios, que são pessoas que não têm um relacionamento com Ele, ou isto é, com Deus, procuram essas coisas. Mas qual é a contrapartida aqui? Os que se enveredam, ou seja, estão no caminho na busca do reino de Deus, como o alvo maior de suas vidas, certamente alcançarão abrigo, segurança e o suprimento de tudo que lhes é necessário para o sustento da vida. Reafirmo que é para o sustento da vida e não para a ostentação nossa. Ele não vai dar coisas para a nossa exibição, para exibirmos a nossa espiritualidade diante das pessoas, para esfregar na cara dos outros que nós somos filhos de Deus, abençoados em todas nas regiões celestiais. Não é desta maneira como a gente tem visto aqui ou acolá. Mas certamente a gente vai compreender que as 10 bem-aventuranças, né, as 10 bem-aventuranças anunciadas no Sermão do Monte pelo Senhor Jesus, vai apresentar o perfil, são na verdade as qualidades daquele verdadeiro súdito do reino dos céus. Porque a Bíblia diz, conforme o próprio Jesus, em Mateus capítulo 5 versículo 3 e 10, porque deles é o reino do céu. E a expressão usada por Cristo Jesus é: ouviste que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Eis aqui a referência bíblica, mesmo capítulo 5 versículo 21 e 22. Se você não fez esta lição, vale a pena você então se reportar a ela, porque você terá muito que aprender com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Define o Sermão do Monte como código de ética do reino, porque nós sabemos que os valores do reino são diferentes dos valores do mundo, os ensinos da mesma maneira, de modo que nós precisamos, como súditos do reino, sermos diferentes. Não significa necessariamente que nós vamos ser melhores, ou seja, superiores aos outros, mas diferentes. A nossa mentalidade é outra, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, de pensar, entre outras coisas, são completamente diferentes dos gentios ou das pessoas que não têm Deus. Eu me refiro aqui a gentios como pagãos, mas uma vez que quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Vamos agora para um outro tópico que vai falar sobre a visão correta do reino de Deus. E qual é o versículo-chave desse texto? É um recorte, é colocado aqui como perícope. Esse recorte que a gente pode fazer dentro do texto. É o capítulo 6 versículo 33 que diz: Mas primeiro buscai, né, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o autor vai ponderar que esse buscar primeiro vai enfatizar o quê? A prioridade absoluta, ao mesmo tempo urgente, pelo ingresso no reino como abrigo seguro, porque em Deus nós temos proteção, nós temos segurança, além da provisão e, sobretudo, a salvação em Cristo Jesus. O segundo aspecto que ele vai mencionar aqui é o seu reino, que vai implicar uma submissão incondicional à autoridade que Deus Pai transferiu ao seu Filho para o exercício do seu reino eterno.
O reino de Jesus, ele já tinha dito, não é deste mundo, mas quando nós acatamos o senhorio de Cristo Jesus, nos rendemos e entendemos que o reino dele é por toda a eternidade. Esta é a durabilidade, porque é o reino espiritual. E como reino espiritual, nós submetemos à vontade do nosso Senhor, do nosso Mestre, do nosso Salvador, do nosso Rei, de modo que Jesus é soberano. Ele manda, nós obedecemos. E quando nós desobedecemos, nós sofremos as consequências pela desobediência. Até porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele vai agir com graça e misericórdia, mas visando a correção. Além disso, a Bíblia diz que Deus corrige ou castiga o filho que ama. Se a gente ficar sem correção, é um sintoma ou um sinal de que nós, de fato, não somos convertidos ou não somos seus filhos. Mas se nós recebemos, vez ou outra, essa correção divina, nós devemos levantar nossas mãos aos céus e sermos gratos, porque, de fato, o Senhor nos corrige por conta do seu amor e incondicional e sempre relacionado à pessoa de Cristo Jesus. Mas tem um terceiro aspecto que a gente aborda, que é a justiça, que vai expressar justamente a obediência daquelas pessoas que são bem-aventuradas, porque eles são súditos do reino e que não têm fome, que não somente têm fome e sede de justiça, mas também são perseguidos por causa da justiça. Note que a perseguição aqui não é feita porque fez uma coisa errada. Não é porque é perseguido, porque começou a ficar aquém daquela perspectiva como cristão ou súdito do reino, e, e por conta disto, por uma falha moral, ética, algo de cunho espiritual, acabou sendo motivo, entre aspas, de perseguição. Não é nesse sentido, é realmente por causa do nome de Jesus, por causa dele, e isto fica evidente na vida de todo aquele que é realmente cristão. Vai ser perseguido, sim, mas não porque tenha feito alguma coisa errada, mas por causa do nome de Jesus. Afinal de contas, a pessoa carrega o nome de cristão, os quais exercem essa vocação como instrumento da providência de Deus na prática das boas obras de beneficência em favor dos necessitados. O quarto item é: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso vai mostrar que a promessa de um galardão concedido pelo Pai Celestial recompensa seus servos fiéis. E vale a pena realmente fazer a vontade de Deus a despeito dos galardões, a despeito das recompensas. Porque só o fato de sabermos que estamos fazendo aquilo que agrada o coração do Pai já é recompensador. Só o fato de deitarmos a nossa cabeça e colocarmos no travesseiro e dormir de uma forma tranquila, consciente. Ufa, que alívio é saber que estamos alinhados com a vontade e ainda com o propósito divino. Na visão judaica, que era disseminada pelos escribas, pelos fariseus, o reino a ser implantado pelo Messias tinha aquela conotação completamente diferente da que Jesus propôs, segundo o seu evangelho. Eles acreditavam realmente que o Messias viria nessa natureza política, militar, e quando Jesus começa a ter seguidores, alguns de repente esperavam que Jesus ia pegar em armas, etc e tal, mas Jesus não faz absolutamente nada, porque Jesus, meus irmãos, é o príncipe da paz. Muita gente hoje em dia querem fazer guerra, querem fazer uma balbúrdia, querem que esses meios bélicos sejam utilizados hoje para manter a vontade, quer de uma maioria ou de uma minoria, que não importa. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Deus. Isso tem a ver com uma mentalidade humana e que não tem nenhuma conotação com o príncipe da paz, que é Cristo Jesus. Jesus não veio aqui de forma alguma fazer um levante no sentido de uma revolução, ou quando não, destruir, colocar ruína abaixo o Império Romano da época. Jesus vai depois dizer: dai a César o que é de César, ou seja, que negócio é esse? Ele não poderia destruir, colocar tudo por terra, mas não o fez. E não quer que a gente age dessa maneira.
Nós temos pessoas que foram influenciadas pelo cristianismo e que foram usados para libertar o seu país. Estou me referindo a Mahatma Gandhi. Ele foi influenciado, sim, pelo Cristo apresentado no Novo Testamento. E quando ele estuda na Inglaterra, depois, quando ele volta para a Índia, ele se torna um líder pacifista. E hoje tem gente no nosso meio evangélico brasileiro que não aprendeu com o evangelho. Querem pegar em armas para mudar uma situação política, ideológica ou partidária. Tem que fazer o beabá, da Bíblia. Tem que aprender o dever de casa. E se aprende mostrando claramente que nós não somos cidadãos violentos. Nós não somos pessoas que vão pegar em armas. Pelo contrário, nós somos pessoas da paz e que vai buscar a conciliação, a pacificação, ao invés de querer colocar lenha na fogueira. Prossigo porque o autor vai dizer que, por ser descendente direto do rei Davi, o Messias haveria de restaurar sua monarquia, libertar o Israel do poder do Império Romano e, consequentemente, submeter todos os povos da terra ao seu domínio. E a pergunta a respeito do Messias foi respondida por Jesus lá no tribunal, conforme João capítulo 18, versículo 36. Você deve estar se perguntando o que está lá no Evangelho de João 18, 36. Bom, você que está me acompanhando, eu vou fazer a leitura caso você não tenha a Bíblia em mãos. Nos diz o seguinte, neste verso: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, Jesus repete: O meu reino não é deste mundo. E acontece que algumas pessoas não estão lutando pelo reino de Deus. Algumas pessoas no cenário religioso estão querendo criar um império. É questão de poder, mando e desmando. As pessoas se arvoram e acham que são representantes de Deus aqui na Terra, mas no viés político, religioso, ideológico, misturando religião com política, etc e tal. Eles não se dão conta, ou não percebem que o político, na verdade, está usando esse meio religioso. E o meio religioso acha que vai fazer uma mudança em nosso país por meio da política. Gente, cá entre nós, só Jesus mesmo, para transformar a pessoa. De modo que, se uma pessoa roubava, ele não vai roubar mais. Se furtava, de igual modo, não furtará. Se a pessoa era mentirosa, ela vai abandonar a prática da mentira. Se ela cometia abortos ou uma série de ilegalidades e de questões relacionadas à vida humana, ela vai viver de uma forma diferenciada. Por causa de quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Agora, a gente não pode achar que a situação do nosso país, quando não do mundo, vai mudar por esse viés político, que é ideológico ou partidário, nem de um lado nem de outro. Agora, a gente precisa apregoar, como membros da Igreja de Cristo, apregoar o Evangelho de Deus, dar testemunho que não seja capenga, mas um testemunho autêntico, sempre atrelado, caminhando junto com a anunciação do evangelho seu, de uma denominação específica? Não, do evangelho de Deus. Em outras palavras, Jesus deu a entender que o seu reino haveria de conquistar o mundo não pelo poder da espada, é isso mesmo, mas pelo conhecimento da verdade, pois ele veio ao mundo para dar. Não é, querendo acampar em frente às quartéis das Forças Armadas que vai pedir um levante. Para com isso, gente. A gente tem que colocar o nosso joelho no chão, orar aos céus, pedindo a Deus para que tenha graça, para que entre com providência, sim, mas que tenha realmente misericórdia de todos nós, quer de crentes, quer de não crentes, porque no final das contas todos nós sofremos. Nós temos passado por muitas dificuldades no âmbito político, social, econômico, etc. e tal, mas como resultado dos homens que estão com seus postos sequer lixando ou ligando para os menos favorecidos.
Porque cada um olha para o seu próprio umbigo, cada um vai buscar aquilo que é de acordo com a sua conveniência. Mas quando nós somos cristãos, nós não buscamos aquilo que nos é conveniente. A gente deve buscar aquilo que o bom para todos, visar sempre o bom, digo, o bem comum. A questão que a verdade a qual liberta os escravos da ignorância sobre Deus e seu eterno desígnio. Em relação ao propósito da vinda de Jesus ao mundo, o próprio apóstolo Paulo, conforme Timóteo, capítulo 1, versículo 15, vai dizer que esta palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Respeito a este assunto, chegamos à conclusão de que a vinda de Jesus ao mundo tinha um propósito essencialmente soteriológico, isto é, salvífico. E nesse sentido que é essencial a gente saber o que é o reino e, sobretudo, que ele é altamente espiritual, não é um reino político, ideológico, partidário, pelo contrário. O reino não é nosso, o reino é de Deus. Se fosse nosso, a gente, com a nossa expertise, ia dar um jeitinho chamado brasileiro para atender as nossas conveniências. Mas graças a Deus que o reino é de Deus. Nós não temos como manipular Deus. Graças a Deus por isso. E a humanidade caída em pecado, subjugada pelos poderes do mal, é chamada a submeter-se plenamente ao domínio do Rei Salvador. É o Rei, sim, mas ele é nosso Salvador, é Mestre, é Senhor, e esta é a razão pela qual Jesus iniciou seu ministério, pregando o que inicialmente? Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou, e graças ao Senhor por isso. O reino de Deus, como prioridade maior, é um outro tópico dentro dessa revista de número 10 que vai falar justamente sobre a forma engajada no reino, através da adoção de prática da justiça como prioridade maior. Uma vez que a lei de Deus está condensada na obediência ao mandamento do amor, por conseguinte, o amor ao próximo vai cumprir-se na prática da justiça por meio da assistência aos necessitados. E o evangelista Lucas, este que é um gentio, ele vai mostrar que a sua versão do Sermão do Monte, conforme esse evangelho, menciona algo que Jesus disse aos seus discípulos. E sabe o que que Jesus disse? Vendei, isso mesmo, vendei os vossos bens e dai esmolas. As pessoas que são apegadas aos bens ficam até agora com o coração apertado. Como assim eu vou vender os bens e dar esmola, ajudar os necessitados? Não, isso é lá coisa lá do primeiro século. Gente, a gente precisa entender o que significa isto. Isso não significa, por exemplo, que o cristão tem que fazer um voto de pobreza, mas que a prática da verdadeira justiça se move os abastados, ou seja, que move os abastados a investir seus bens materiais no suprimento das necessidades dos que se encontram desprovidos do seu sustento de vida. Ou seja, se você recebeu da parte do Senhor bens, eu sei que teve a sua labuta, mas tudo isso foi possível porque Deus lhe deu saúde, força, e etc e tal, e deu todas as condições para que você conquistasse estas coisas, mas você não vai ficar fazer disto seus bens, o seu dinheiro, a riqueza, o seu Deus. Pelo contrário, você não está apegado às coisas materiais. Você vai, na medida do possível, ajudar sim as pessoas que estão necessitadas. Por causa de quê? Primeiro, porque você tem um Senhor, assim como eu, e é o Senhor Jesus. Se Ele ordena isto, quem somos nós para dizer o contrário ou fazermos de uma forma realmente antagônica daquilo que é esperado de cada um de nós, uma referência aos crentes em Jesus. Crentes que assim procedem ou agem são canais de providências de Deus. Eu lembro de um livro do A. B. Christie, um missionário americano, cujo título era A. B. Christie, mesmo sendo pobre, ajudou, enriqueceu a muitos. Você não precisa ser uma pessoa com muito dinheiro, mas com aqueles recursos que Deus confiou, colocou em suas mãos.
Você pode ser bênção na vida de outras pessoas. Você pode enriquecer a vida de outras pessoas, mesmo sendo desprovidas de recursos materiais. Porque tem várias coisas que nós podemos servir, sermos úteis às outras pessoas para a necessidade delas serem supridas, mas também para redundar em glória que é tão somente dada ao Senhor. Menciona ainda os tesouros que estão no céu, nos quais seus corações estão centralizados. A gente tem que se focar, nosso pensamento tem que estar nos céus, a nossa mente, o nosso coração, enfim, todo o nosso ser tem que estar realmente voltado para esse ideal divino. E Jesus disse que aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos tem um motivo pelo qual ele faz, porque é meu discípulo. E aí esse discípulo Jesus vai prometer, de modo algum, perderá a sua recompensa. E a despeito de fazer isto para um discípulo dele ou não, a pessoa se sente realmente recompensada, sem aquela expectativa de ter um galardão lá nos céus. Ela faz porque realmente ela se compadece daquela pessoa que está diante dela. Desta forma, o Evangelho de Jesus é anunciado porque contém essa essência, esses valores espirituais, dentre os quais a gente pode citar a justiça. E a justiça é principal. Em cumprimento da lei de Deus, a prática da justiça só é possível àqueles cuja natureza é restaurada por uma legítima regeneração, que é o nascimento do Espírito, nascer do alto, nascer de novo. E uma vez que a pessoa nasce de novo, ela anda em novidade de vida. E como resposta à pergunta sobre o que devemos fazer, Jesus vai nos conclamar a centralizar nossa razão de viver no engajamento do reino de Deus ou no reino de Deus. Bom, nosso engajamento não é uma questão apenas voltada para esse âmbito terreno. Você pode, como cidadão, por exemplo, fazer parte de um grupo político, ideológico, partidário. Você é livre e você pode ser responsável por isto, porque todos nós somos políticos. Não existe pessoa apolítica. Todo ato, na verdade, é político. Mas, convenhamos, você pode fazer a diferença aqui nesse plano terreno, sim, como bom cidadão, agindo de forma justa, honesta, sincera, temente a Deus, transparente, entre outras coisas, fazendo uso da verdade, visando o bem comum. Mas você também pode se engajar no reino de Deus, na Igreja de Cristo aqui na Terra, porque a igreja é a agência do reino. São coisas distintas, mas estão aqui ligadas ou entrelaçadas, porque há uma conexão entre a agência do reino, que é a igreja, e o próprio reino de Deus. Não sofra antecipadamente com o dia de manhã, viva o hoje para a glória de Deus, porque não vai acrescentar nada mesmo ter essa preocupação. Vamos ter calma, colocar os pés no chão, a nossa mente, vamos trazer até o coração para colocarmos diante de Deus em oração. E eu estou lembrando daquele versículo do apóstolo Pedro, que fala assim: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade. E qual é a razão apresentada pelo apóstolo? Porque ele tem cuidado de vós. Não diz o texto que ele cuidará lá na frente, quem sabe ele vai ver se faz uma coisa para você. Pelo contrário, ele tem cuidado de vós. E qual é a conclusão? Nesse contexto do mundo pós-moderno, caracterizado pelo relativismo ético, um mundo líquido, onde tudo vai se dissolvendo, as relações são superficiais, as pessoas fazem da instituição do casamento algo diluído, o relacionamento com Deus hoje inexistem, porque eles focam mais nas experiências religiosas que todos nós podemos ter, mas isso por si só não garante um relacionamento íntimo, profundo e duradouro. Enfim, em princípios e diretrizes que estão restritos ao subjetivismo das ideias que torna o cristianismo obsoleto na sociedade secularizada e imersa no materialismo. A depressão tem sido a causa principal do suicídio, que tem atingido índices
alarmantes em todos os setores da sociedade, inclusive da igreja. De um tempo para cá, a gente ouviu e viu muito, infelizmente, pessoas tirando suas vidas na sociedade como um todo, e até mesmo no meio religioso. E de uma forma mais específica, líderes, pastores. Quantos pastores a gente ouviu falar, eu até mesmo que eu conheço, que tirou a vida? Então a gente precisa pensar, porque nós temos uma sociedade adoecida. E a igreja, ela precisa estar saudável para poder acolher e tratar dessas pessoas que vêm da sociedade adentro das nossas igrejas. Mas nós temos que lidar com seriedade, cuidar de si mesmo, cuidar da sã doutrina, cuidar da nossa mente, do nosso corpo, cuidar da nossa família, cuidar da igreja que é de Cristo, cuidar e ter cuidado com, assim, em termos de trabalharmos em prol do reino de Deus, que o reino que é dele, não nosso, para que haja realmente um senso é, realmente que faça jus à nossa permanência aqui na Terra, como sal na Terra e luz no mundo. Inclusive na igreja na qual a autenticidade da fé é escassa, segundo o autor. E este é o campo onde a semente do evangelho deve ser o quê? Plantada abundantemente, disseminando uma mensagem de natureza cristocêntrica que apregou o reino de Deus como prioridade absoluta para o homem imerso no pecado. A pregação do Evangelho deve pôr em evidência uma concepção correta do significado e propósito do reino de Deus, bem como o perfil e a vocação de um verdadeiro súdito no reino. E ser cristão implica engajamento no serviço e investimento de recursos disponibilizados como provisão para socorro dos deserdados da fortuna que clamam em suas orações pela concretização da vontade de Deus, pelo suprimento do pão de cada dia, e confesso a Deus verbalmente, dizendo: porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.